Pois é, meus amigos, a mente nem esfriou, mas enfim, o trabalho não para e estamos aqui para trazer mais um conteúdo, dessa vez o primeiro plantão tricolor da sua quinta-feira, para você ficar cada vez muito bem informado acerca das últimas notícias do Esquadrão. Bem, falaremos, né, nesse vídeo aqui sem enrolação, já deixo o spoiler aqui de início para que você fique até o final para poder ver as minhas opiniões e os assuntos que a gente vai debater por aqui, mas vamos conversar sobre O'Higgins. Vamos falar sobre a análise do VAR que já saiu e a gente vai escutar aqui em primeira mão, aliás, ver em primeira mão, já diretamente do site da CBF, o aproveitamento de pênaltis para o William José, meus amigos, que deixou a gente irritadíssimo ontem, né, ao ponto de muita gente pedir Everaldo para poder entrar no lugar dele. E não menos importante, talvez o que possa nos animar nessa quinta-feira é a projeção do Bahia fora de casa. Então tudo isso e muito mais você vai ver aqui agora, nesse primeiro plantão tricolor do dia aqui no Sou Mais Bahia. E se vocês não me conhecem, estou aqui para me apresentar. Vitão na área, seu apresentador simples, humilde e modesto que não é Binha, para mais um vídeo desse canal. Me desculpando pelo áudio, eu sei que não está o melhor de todos, mas vai melhorar. O importante é que a gente passe aqui com transparência, com tranquilidade, né, com uma forma simples no linguajar do torcedor que você possa entender sobre tudo que vamos abordar aqui nesse vídeo. Então vamos lá, sem enrolação, a gente já vai falando sobre o O'Higgins. Sim, o que tem a ver o O'Higgins, Vitor? Bem, a gente sabe que com o carrasco do Bahia, entre aspas, né, o O'Higgins acabou vencendo o Bahia, né, por 1-0 fora de casa. Aqui dentro de casa foi aquele sufoco, e enfim, a gente acabou perdendo a vaga na pré-Libertadores, aliás, para a próxima fase e com possibilidade de ir para a fase de grupos da Libertadores. E isso assombra e irrita o torcedor até hoje. E o que pode irritar vocês mais ainda, antes de eu dar aquela maciada lá no final do vídeo, como eu já falei, falando sobre a projeção do Bahia fora de casa, a gente tem que falar desse jogo aqui, meus amigos. Tem que falar de um O'Higgins que foi realmente um time valente, mas de qualquer maneira não era páreo para o Bahia. Não para o Bahia que nós conhecemos ali no segundo tempo contra, né, o Vitória da Bahia, né, válido pela final do Baianão, não para aquele Bahia que jogou fora de casa contra o Vasco, nem contra o que jogou fora contra o Corinthians, enfim. Bahia já demonstrou que tem qualidade técnica apurada, pelo menos com relação ao O'Higgins, para poder ter passado com tranquilidade, mas isso não aconteceu. E o que pode irritar mais ainda a gente, meus amigos, nada que não esteja ruim que possa piorar, né? O O'Higgins, time que eliminou o Sport Clube Bahia na pré-Libertadores, perdeu para o Tolima por 2-0 ontem na Colômbia, na noite desta quarta-feira, dia 11, e está fora da fase de grupos de Libertadores. Quer dizer, o time nos elimina, chega para poder jogar contra o Tolima, que era outro jogo horrível. Eu assisti todos os jogos da pré-Libertadores que eu pude ter acesso, e inclusive dos confrontos que o Bahia poderia vir a ter, e de fato me deixou extremamente com sinal de alerta ligado, né? Ainda mais, né? Porque o Tolima é realmente um time muito ruim, é um time físico, um time chato, né? Mas um time fraco, né? E assim como o O'Higgins, que acabou perdendo depois para esse mesmo time. Então a partida de ida terminou com um placar de 1-0 para o O'Higgins, que foi para o segundo jogo com um confronto para segurar o resultado, podendo perder até por um gol de diferença. No entanto, tomou 2-0 e está eliminado. Não vou nem ler aqui a crônica do jogo, porque isso não nos interessa, né? Mas fica aí mais uma vez a cobrança para que o Bahia, este ano, pelo menos no meu entendimento, e quero que você deixe aí nos comentários, como uma forma de recompensar, entre aspas, o vexame que cometeu, tem aqui para uma vaga direta na Libertadores. A gente até discutiu isso lá no Seleção On, no Tricolor On. Um abraço para Pastorzinho, para Neto, para meu amigo Thiago Mitra também. Estive lá conversando sobre isso e eu mantenho a minha afirmação. O Bahia tem obrigação de passar dessa fase de pré-Libertadores para ir para uma fase direta. Não só por uma questão de logística, por uma questão de honra, por uma questão de respeito ao torcedor que ficou devendo demais nesse início de ano com essa eliminação precoce. Beleza, meus amigos? Mas agora vamos diretamente ser transportados, infelizmente, para o jogo de ontem, que a gente sabe que o Bahia tinha condições plenas de poder sair de lá com o triunfo, mas eu vou trazer aqui para vocês a análise do VAR do pênalti. Sim, primeiro de antemão, anulado com toda a justiça do mundo, tá? Sei que tiveram muitos vídeos circulando na internet, muita gente tentando trazer um parecer sobre, né, enfim, sem ter o conhecimento da regra, e a regra que foi aplicada foi uma nova regra. Se o atacante bate o pênalti, perde e ele mesmo faz o gol, tá valendo, mesmo com a invasão. Se o jogador adversário invade após a perda do pênalti e interfere de alguma maneira, volta o pênalti. Se o jogador do mesmo time invade a área e ainda faz o gol, no caso da perda do pênalti, e aí foi Juba, aí ele interferiu totalmente, né, no resultado ali do lance. E aí
tiro livre indireto, que foi o que aconteceu. Então, já deixei aqui bem claro para vocês que de fato aconteceu. Ah, Vitor, mas o zagueiro do Vitória também invadiu a área, mas ele não interferiu, né? Eu sei que tem esse pequeno engano, essa pegadinha ali, mas vou colocar aqui a análise do VAR, porque a gente ouve e aí a gente pode tirar conclusões daqui mais firmes, né? Isso não invalida, obviamente, senhor William José, que é o homem dos pênaltis, até tem feito seus gols, mas que na hora das decisões, sobretudo das de penalidade máxima, tem perdido. Inclusive fez, já, se eu não me engano, esse ano 2 gols de rebote. Acho que foi isso. Né? Mas, enfim, a gente vai colocar aqui a análise do VAR porque eu quero realmente que vocês tenham acesso a isso. Né? Nem todo mundo, às vezes, tem, né, o conhecimento de que entrando ali para poder ver na CBF a análise do VAR, você pode ter acesso de maneira transparente aqui. Então, análise do VAR do Bahia, né, quinta rodada do Brasileirão, como vocês sabem, Série A 2026, 11 de 3 de 2026. Então, a atuação do árbitro assistente na partida do Bahia, né, ele vai ser mostrada aqui para vocês, diretamente da situação protocolar da revisão do VAR. Tira o pé de cima da linha, tira o pé. Ei, tira o pé de cima da linha, boa. Se tiver bitoque, a bola entrar, repete, né? Mateuzinho, ó, tira o pé de cima da linha, ok? Olha lá, eles estão reforçando a nova se bitoque, regra. a bola entrar. Vamos. É isso aí, acidental. Esse atleta eu acho que não trouxe o voto. Chuteira amarela, tá? Parei no ponto, tá? Calma, Tá, ele defende. Checando. Deixei seguir. E ele mesmo faz o gol. Agora a gente tem que ver, tá claro, A né? gente tá checando, tá? Então tira o livre direto Ver aqui, se o pé correto? dele está realmente, ou se é só o corpo Não, que está à frente. ele tá todo dentro. Me dá na 1650. Eu tô terminando de checar, tá? Não, ele já tinha invadido aqui, ó. Ele invadiu aqui essa área. Ele tá dentro Ele da... impacta. Ok. E ele é quem faz o gol. E o goleiro Agora tem que ver a invasão dupla, se outros impactaram. Não, ninguém mais impactou Só na ação Ninguém dele. impacta. só isso. Só ele. O único que fez Agora. impacto é ele. Perfeito. Concordo. É tiro livre indireto aqui, certo? Isso, que a bola não entra. calma. Agora só o possível bitoque ali antes. Tem um jogador que tem uma possibilidade de invasão Tem a 4 aqui, ok? também, tá? Vai ver. Tá, tô terminando de checar, tá? Ó, o jogador, Klein, confirmado. Só vamos com calma, tá, gente? Confirmado, tiro livre indireto, certo? Perfeito. Perfeito. Aqui o jogador, o goleiro defende. Meus amigos, aí não tem muito o que questionar, né? Infelizmente houve uma invasão, ele participou, fez o gol. Se de repente o próprio William José vai até a bola e consegue fazer o gol como fez em outras ocasiões, gol validado. Como foi Juba, e ele entrou na área, invadiu a área e ainda participou de maneira clara ali na decisão, né, do gol, aí não tem muito o que questionar. Infelizmente o William José entra aí de maneira negativa nessa história do enredo da partida de ontem como um dos principais vilões, né? Afinal de contas, se ele faz o gol naquela altura do campeonato, obviamente que iria abalar demais o Vitória, e eu não posso aqui cravar o resultado, mas posso te dizer com certeza absoluta, conhecendo esse Vitória do jeito que a gente conhece, e conhecendo o nosso Bahia do jeito que ele jogou, pressionando e até colocando 2, 3 bolas na trave no jogo, fatalmente esse jogo não teria terminado da maneira como terminou, né? Então desperdiçamos aí mais uma vez a oportunidade de não só assumir a liderança com jogo a menos, mas como também, de certo modo, acabar afundando ainda mais o nosso rival, né? De qualquer maneira, tá aí, lance revisado, não tem muito o que questionar. E para encerrar aqui, meus amigos, já para chegar nos últimos 2 lances, nos últimos 2 temas aqui do nosso vídeo, a gente vai falar, sim, sobre o William José e sobre a sua incapacidade ali de definir, né, os pênaltis do Bahia. Então, é bom que a gente traga aqui a matéria de Samara Figueiredo, diretamente lá do Farol da Bahia, e que ela diz aqui, ó, o atacante do Bahia tem 60% de aproveitamento nas penalidades pelo tricolor. Rogério Ceni admite estudar nova opção. Criticado por parte da torcida, o atacante William José desperdiçou mais uma cobrança de pênalti com a camisa do Bahia. Né? Na cobrança, o camisa 12 bateu e viu o goleiro Arcanjo fazer a defesa, desperdiçando a chance de abrir o placar para o tricolor. Então, essa, porém, não foi a primeira penalidade desperdiçada por William José. Recentemente, contra o Higgins pela Libertadores, ele parou no goleiro, embora tenha conseguido marcar no rebote. E aí a gente volta para a regra de maneira legal. Ao todo, o atacante já cobrou 10 pênaltis com a camisa do Bahia durante a bola rolando. Foram 6 gols de cobrança diretas e 4 defesas dos goleiros adversários. Em 2 dessas ocasiões, o próprio jogador marcou no rebote, e o que mantém o aproveitamento de 60%. Né? De qualquer maneira, meu amigo, não tem como correr, né?
Muita gente fala e diz ali no jargão do futebol após a partida, só perde quem está em campo. É verdade. É uma decisão difícil, é uma penalidade máxima, né? Uma penalidade máxima para você e uma penalidade máxima para o outro cara, né? No sentido de que, tipo assim, se perder, não tem como voltar, né? A não ser que realmente você tenha ali uma invasão ou qualquer tipo de um adiantamento do goleiro ou qualquer coisa que tenha interferido. Mas não aconteceu nada disso, pelo menos não nessa partida de ontem. E aí o William José acaba entrando aí na mira do torcedor tricolor com muita raiva, né? Que chateado reivindicou e vaiou, né? Durante a partida ali, em alguns momentos, em alguns lances, né? Porque de fato o nosso 9, o cara que é matador, o cara que precisa em penalidades máximas, em situações máximas, concluir a gol, acabou fraquejando mais uma vez e 60% para um aproveitamento de penalidades, eu considero ser muito baixo, né? O atacante que está ali, matador, precisa realmente definir, né, a partida. E por último, meus amigos, trazendo aqui o que eu havia dito para vocês que talvez seja um pouco de alento, e já falando um pouquinho aqui sobre a próxima partida do Bahia, que será no Rio Grande do Sul contra o Internacional. Internacional que perdeu o título, né, para o Grêmio, então talvez venha mordido aí para tentar conseguir um resultado em casa, e eles são fortes jogando em casa. Trago aqui, né, do RD Score, né? Indigesto Coritiba se tornou o clube de Série A com mais vitórias com visitantes em 2016, ao lado de Bahia, cada um com 5 vitórias, né? Lembrando que aqui é ao todo do ano, tá? Então eles estão incluindo aí outras competições, né? Mas de qualquer maneira nos traz uma realidade pelo menos animadora, né? De que o Bahia apontou que esse ano, pelo menos nas decisões fora de casa, tem a possibilidade de conseguir ganhar. Então quero primeiro que vocês, né, me digam aí o que vocês acham da próxima partida, se já projetam o Bahia tendo uma partida tranquila e que de repente possa sair com triunfo de lá do Rio Grande do Sul. Quero que vocês me falem sobre o William José. O que fazer com o William José? Mantém ele como titular? Troca por Everaldo? Del já teria uma outra oportunidade? Ou teríamos que ter um outro cobrador de pênalti caso o William José permaneça como titular do Sport Clube Bahia? Quero que vocês comentem e, não menos importante, deixa aí seu desabafo sobre o O'Higgins e sobre o VAR. Eu acho que não tem muito o que a gente dizer, mas gostaria também de saber a opinião de vocês. Beleza? Se gostou, já sabe, deixe seu like, compartilhe com todos os amigos e familiares tricolores, porque eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você?